Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a todos com a gloriosa graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos juntos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, dando sequência a essa série de pregações que estamos tendo com encontros transformadores de Jesus Cristo. E hoje leremos Marcos, capítulo 10, a partir do verso de número 46. Marcos, capítulo 10, a partir do verso número 46. Eu lerei os versos de número par e os irmãos os versos de número ímpar. E diz assim a palavra de Deus: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. A igreja. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A igreja. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. A igreja. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Mantenha a sua Bíblia aberta ao longo da pregação, não fecha ela não? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, gratos estamos pela tua palavra. Nesse momento, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Apesar das limitações do pregador, que nós possamos te ouvir e que nós possamos ser alimentados e fortalecidos pelo Senhor. Tira de nós, Pai, toda a distração, ansiedade, preocupação e que possamos estar atentos à tua voz. É o momento, Pai, de o Senhor nos confrontar, nos confortar, nos consolar, falar ao nosso coração, nos direcionar, e nós estamos aqui com os corações dispostos a te ouvir. Então nos ajuda, Senhor, e nos capacita. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, diante desse texto, preparando essa mensagem, eu me lembrei de uma história um pouco conhecida, nem todos conhecem essa história, que é a história de Fanny Crosby, que nasceu em 1820 lá nos Estados Unidos. Com apenas 6 semanas de vida, por um erro médico, ela ficou cega. E nunca mais ela voltou a enxergar, não recuperou a sua visão. Mas a sua história, ao contrário do que muitos pensavam, não foi marcada por ingratidão, amargura, revolta, mas Fanny foi marcada por fé. Desde jovem ela se deleitava na palavra, ela estudava a palavra, decorava a palavra e desenvolveu uma profunda devoção e piedade, um profundo relacionamento com o Senhor. E ela escreveu ao todo mais de 8.000 hinos. Ela se tornou uma das maiores compositoras da história da igreja. E muitas das vezes, tantos eram os hinos, baseados na palavra que o Senhor conduzia a ela a escrever, que ela ficava constrangida, e ela usava até outros nomes, para que não ficasse repetido, de forma repetida nos hinários, o nome de Fanny, Fanny Crosby, Fanny Crosby, Fanny Crosby. Então ela mudava, muitas das vezes, o nome. E mesmo vivendo sem enxergar, a história relata que ela nunca se considerou uma vítima. Pelo contrário. Ela dizia que a cegueira foi para ela, na verdade, uma provisão, um instrumento da provisão de Deus. Muitos dos hinos dela estão em hinários clássicos, cantor cristão da Igreja Batista, a harpa cristã da Igreja Assembleia de Deus, e também no nosso hinário Novo Cântico. E entre o nosso hinário nós temos 2 cânticos, inclusive 2 que eu amo muito, que é Que Segurança Tenho em Jesus, e também Ao Pé da Cruz, o outro hino, Ao Pé da Cruz, entre tantos cânticos que têm abençoado gerações e gerações. Mas eu agora vou te falar algo que me impactou. Certa feita, ela fez a seguinte declaração:
Se eu pudesse escolher, eu continuaria cega, pois o primeiro rosto que verei será o do meu Salvador. Essa mulher falou de forma gloriosa essa frase. Se eu pudesse escolher, eu não queria enxergar. Porque na eternidade, quando todas as coisas forem restauradas, o primeiro rosto que eu vou ver será do meu Salvador. Ou seja, ela não podia ver com os olhos físicos, mas espiritualmente ela entendia quem Jesus era. Quando nós estamos com Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, nenhuma limitação, nenhuma necessidade, nada é determinante na nossa vida. Nada. E nós olhamos para esse texto, um encontro marcante de Jesus, com também um cego, o cego Bartimeu, que também não conseguia enxergar fisicamente a pessoa de Jesus, mas ao contrário de muitos religiosos, e muitas pessoas bem próximas a Jesus, ele enxergava de fato quem era. A situação dele por causa de Cristo, nós vamos ver ao longo do texto, não foi determinante. Então hoje nós veremos o encontro transformador de Jesus com o cego Bartimeu. E você acompanha com a sua Bíblia aberta, o encontro transformador de Jesus com o cego Bartimeu. Qual que é o contexto aqui, meus irmãos? Jesus está indo a caminho de Jerusalém. E Jesus está a caminho de Jerusalém porque ele está indo morrer. E morte de cruz. No mesmo capítulo aqui, nós temos, a partir do verso 32, Jesus, como outras vezes, falando sobre a sua morte. Ele já havia avisado os discípulos que ele seria entregue, que ele sofreria e morreria. E agora, nesse caminho à cruz, esse caminho ao ápice do seu ministério, nós temos Jesus fazendo uma das suas últimas paradas na cidade de Jericó. Então, esse encontro transformador acontece na reta final do ministério terreno de Jesus. Então nós podemos acompanhar aqui a partir do verso de número 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Jesus estava passando por Jericó. Muitos não entendem um pouco da geografia e até apontam contradição por causa dos relatos, mas nós tínhamos uma antiga e uma nova Jericó, e agora Jesus está entre a antiga e a nova Jericó. Provavelmente é aí que ele está, a caminho de Jerusalém, que ficava a cerca de 25 quilômetros. Mas a Jericó dos tempos de Jesus era muito diferente daquela que nós gostamos de cantar, vem com Josué lutar em Jericó. A Jericó dos tempos de Jesus era uma cidade muito rica, próspera, bem-sucedida, estruturada, onde muitas pessoas tinham casa de inverno. Era uma cidade com coisas e belezas que não existiam em outro lugar, e a sua localização a nível do mar é algo único no mundo. E Jesus agora e os discípulos, ele, os discípulos e a grande multidão, que multidão é essa, pastor? Não somente pessoas interessadas em Jesus, mas também pessoas que aproveitavam o percurso. Estavam a caminho de Jerusalém para celebrar a Páscoa e agora se juntavam a Jesus, eram peregrinos. E é nesse cenário que nós temos um cego diferente, que nos chama a atenção. É nesse cenário que nós vamos aqui ver o relato de Marcos mostrando quem era esse cego. Esse mesmo relato está presente no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, mas o relato que está presente no Evangelho de Marcos, ele é diferente. O relato de Marcos é diferente porque nós temos uma ênfase em um de dois cegos. Se você ler os relatos presentes nos outros evangelhos, você vai notar que existem dois cegos. Mas provavelmente o mais conhecido por aquela cidade, aquela região, era o cego Bartimeu. E aqui também Marcos vai dar nome ao cego Bartimeu. Em outros textos é o cego de Jericó. Mas aqui nós temos a explicação. Bartimeu, filho de Timeu, Bar do aramaico aí, ligado a pai, a filho de Timeu. E era agora, o texto descreve Bartimeu como cego, e não somente cego, mas mendigo. E não somente mendigo, como sentado à beira do caminho. Por que ele estava à beira do caminho? Porque ele dependia daqueles peregrinos que passavam por ali. E Jericó era uma cidade onde passavam muitas pessoas, era uma cidade central em rotas.
ele dependia disso para viver. Nós estamos falando de muitos anos atrás, onde não existia muito de estrutura que existe para deficientes visuais da atualidade. Ou seja, como cego que era visto como amaldiçoado, ele era desconsiderado, desprezado, então para sobreviver ele precisava de esmolas. Ele não tinha recursos, ele dependia de ajuda, ele era marginalizado, ele era alguém totalmente limitado, necessitado. E olha que contraste, uma linda cidade estruturada, rica, próspera, e próximo a essa cidade, na beira do caminho, um homem necessitado, miserável, pobre. E o texto continua, verso 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não podia ver de forma física, mas ele podia ouvir. E ao saber que era Jesus que passava, e a fama de Jesus já tinha se espalhado, ele começou então a clamar em alta voz, e ele clamava por compaixão, ele clamava por misericórdia. Ele que era acostumado a depender e a pedir da necessidade, da misericórdia às pessoas. As pessoas passavam, ele tem misericórdia, me dá uma esmola, eu preciso sobreviver. Agora ele chega para a misericórdia em pessoa, a pessoa de Cristo. E pede não uma pequena misericórdia, uma pequena compaixão, um pequeno sinal de misericórdia, mas ele pede que o filho de Davi tenha misericórdia da vida dele. E é engraçado que, ao clamar por Jesus, ele reconhece quem Jesus é. Ele demonstra já uma fé e um conhecimento prévio. Ele usa, olha o título interessante que ele usa: Filho de Davi. E a promessa que nós temos no Antigo Testamento é que sempre haveria um filho de Davi no trono. A promessa que nós temos é que o Salvador do mundo, o Messias aguardado, seria descendente de Davi. E ele reconhece Jesus, filho de Davi. Enquanto alguns olhavam e viam Jesus um líder, talvez de uma seita, para alguns judeus ortodoxos, para outros um professor, um líder religioso, Bartimeu, mesmo sem enxergar, conseguia ver. Sem enxergar fisicamente, ele conseguia perceber que era Jesus, ele era o Messias. Mas as coisas, meus irmãos, não estavam fáceis. O texto continua no verso 48 e diz assim: e muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava bem alto, e bem alto, e bem alto, e a multidão agora tentava silenciar Bartimeu. Seja porque apenas um cego, necessitado, miserável, gritando e atrapalhando, por descrédito, para de gritar porque ele não vai te ouvir, ele tem coisas mais importantes, pelo incômodo, que gritaria é essa? Está me atrapalhando? As pessoas tentavam calar Bartimeu, mas aquela oposição da multidão não fez Bartimeu desistir de clamar a Jesus. Pelo contrário, o texto mostra que ele gritava e gritava ainda mais alto, e mais, e mais, e mais. Os obstáculos se levantavam para impedir que o clamor de Bartimeu chegasse até Jesus, mas Bartimeu demonstra uma fé perseverante. Mesmo diante das pessoas que se levantam, Bartimeu não para, não se cala, não é silenciado, mas ele continua, porque aquele grito, aquele clamor era o clamor da sua vida. Porque aquela era a oportunidade da sua vida. E tem oportunidades que não voltam, e de fato Jesus, fisicamente em terra, no seu ministério terreno, não passaria por Jericó novamente. Ou era agora, ou era agora. E ele então exercitou a sua fé perseverante. Ele continuou a clamar por misericórdia, por compaixão, afinal ele entendia quem ele era. Ele entendia que ele era miserável, indigno, dependente da compaixão de Jesus, que ele precisava desesperadamente de Jesus. Que a única pessoa na terra que poderia ajudar a ele era Jesus. De que a esperança viva era o verbo encarnado Jesus. E de que se não fosse ali, naquele momento, naquela oportunidade, através da pessoa de Jesus, não haveria jeito mais. Ele continua a clamar. Mas essa postura é uma postura muito diferente. Porque é uma postura que faz um imenso contraste com os versos anteriores, onde nós temos Tiago e João. Se você abrir para nós aí, se você abrir conosco aí,
a partir do verso número 35, você vai ver o quê? 35 ao 45, eu vou citar, depois você acompanha em casa. Bartimeu pede a pergunta de Jesus, que nós vamos ver adiante, ela é feita para os discípulos. O que vocês querem que eu faça para vocês? Eles não pedem misericórdia, eles pedem glória. Nós queremos se assentar à direita, à sua esquerda. Eles querem posição. Bartimeu reconhece quem tem a posição: Jesus. Eles enxergavam com os olhos físicos, mas não entendiam a realidade espiritual. Causou até incômodo no meio dos outros discípulos, mas aquele cego, que não enxergava fisicamente, conseguia ver e ter discernimento espiritual. Uma postura de Bartimeu, de humildade, de reconhecimento, não de ambição, mas de glória a Jesus, de descanso e confiança em Jesus, e eles focados certamente num reino terreno, e buscando uma posição ao lado de Jesus. Mas o texto, de forma resumida, mostra para nós então, Bartimeu como um cego físico, um mendigo limitado, desprezado, necessitado, miserável, à beira do caminho, silenciado pela multidão, dependente da compaixão alheia. Que situação, que situação. Eu vou resumir, você vai repetir comigo, hein? Vamos junto. Bartimeu é cego, necessitado e incapaz de chegar a Jesus. Bartimeu é cego, necessitado e incapaz de chegar a Jesus. Agora ficou bonito. Pastor, mas o que isso tem a ver com a gente? O que essa história e essa situação e essa realidade descrita através de Marcos mostra para nós e tem a ver com a nossa realidade, com os problemas de hoje? Tudo a ver. Como, pastor? A semelhança de Bartimeu, meus irmãos, nós também passamos por limitações, enfermidades, deficiências. Todos aqui ou passam em si mesmo, ou desfrutam e convivem, melhor dizendo, na família com deficiências emocionais, espirituais, físicas. Lidamos com a morte, com pessoas doentes, com pessoas enfermas, todos nós. E a pior de todas as enfermidades é a enfermidade do coração. É a cegueira espiritual. Muitos conseguem ver de forma nítida, não precisam nem de óculos, mas espiritualmente estão cegas. E essa é a realidade de uma humanidade sem Jesus após o pecado. Efésios 5:8 mostra que éramos trevas. Colossenses vai nos falar que nós somos resgatados do império das trevas. O homem então, a semelhança de Bartimeu, ele luta com enfermidades, deficiências, e a maior de todas é a enfermidade do coração, porque Bartimeu, mesmo demonstrando fé, ainda não havia sido encontrado, transformado e salvo pela pessoa de Jesus Cristo. Então Bartimeu demonstrava resquícios da regeneração, mas ainda não era convertido. Ele era cego espiritualmente e fisicamente. Mas o homem também, a semelhança de Bartimeu, vive com necessidades profundas que o homem não satisfaz, que nós mesmo não podemos satisfazer. Efésios 2:12 nos mostra que estávamos sem Cristo e sem esperança. A humanidade então vive com essas necessidades profundas. Aquele homem era desprezado, ele era silenciado, ele estava à beira do caminho, a sua alma tinha necessidades profundas que nada poderia resolver. E a humanidade, a semelhança também de Bartimeu, é incapaz de chegar a Jesus por si mesmo. Ele não podia chegar. Efésios 2:1 nos mostra que nós também estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e não podíamos chegar até Jesus. Enfim, a humanidade é marcada por mazelas, traumas, crises, demandas profundas, uma realidade caótica. O mundo sem Cristo não vai bem. O mundo sem Cristo não vai bem, e nós não podemos ter a visão de um mundo bom, onde tudo vai bem, sem a pessoa de Cristo Jesus. O homem carece da misericórdia de Deus, assim como Bartimeu carecia.
O homem vivencia limitações que marcam a sua história, que marcam a sua alma, assim como Bartimeu lidava, vivenciava. Lidamos com pessoas ao nosso redor que não vão nos conduzir a Cristo. Pelo contrário, elas vão tentar silenciar a nossa fé, assim como Bartimeu lidou. Em vez da multidão se compadecer, Bartimeu está aqui, Jesus está passando, vamos levar até eles, vamos levar até a pessoa de Cristo. Não, tentavam calar Bartimeu, e muitas vezes pessoas elas vão ser usadas, não para nos abençoar, mas para nos atrapalhar no nosso caminho de fé, para nos afastar da pessoa de Jesus. E toda essa situação caótica, meus irmãos, é por causa do pecado. Na criação de todas as coisas, nós fomos criados para estar com Deus, se relacionar com Deus, glorificar a Ele, viver uma vida plena com Ele, uma vida harmoniosa com Ele, mas o pecado então trouxe desarmonia. O pecado afetou o nosso relacionamento com Deus, com o próximo, com a criação, com nós mesmos. O pecado nos cegou espiritualmente, o homem já nasce morto espiritualmente, nos afastou de Deus, o homem não está conectado com Deus por si mesmo. O pecado trouxe enfermidades, é por isso que nós não sabemos lidar com a morte, com enfermidades, porque nós não fomos criados, projetados por Deus de forma original, para lidar com essas situações. O pecado deixou demandas, limitações, bagunças, necessidades profundas, bagunçou o plano perfeito do Senhor, em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2. O retrato do mundo após o pecado sem Cristo é que Paulo mostra em Romanos capítulo 3, no verso 11, também no verso 23. Romanos 3, 11 vai nos dizer assim: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, e não há quem busque a Deus. Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, a inteligência artificial pode avançar, a tecnologia pode avançar, o governo da ideologia mais alinhada com a sua convicção, com o cristianismo, pode ganhar, ou não. As melhores coisas que você gostaria que acontecesse, pode acontecer, mas o mundo jamais será como em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, porque o pecado trouxe um caos para aquilo que era totalmente harmonioso. Por nós mesmos, nós tendemos a esquecer dessa realidade, a focar na nossa vida, nas vitórias pessoais, e a nos esquecer do que o mundo precisa, não somente do que nós precisamos de Jesus, mas o mundo precisa de Jesus, o príncipe da paz, o nosso Senhor e Salvador, o descendente de Davi que já reina em nossos corações, nesse reino já e ainda não, que em breve voltará para consumar todas as coisas. Se nós dependermos de nós mesmos, deixa eu te dizer, você vai continuar à beira do caminho. Se nós dependermos da nossa realidade, nós viveremos longe da esperança e misericórdia disponível em Jesus Cristo para nós. Sem Jesus não tem esperança, sem Jesus não tem misericórdia. Se nós dependermos desse mundo, nós viveremos sem salvação, afastados de Deus, neutralizados no meio de uma multidão escrava de Satanás, cega, que segue o seu coração enganoso. Viveremos condicionados às nossas limitações e às nossas necessidades, porque o mundo após o pecado é um mundo de pecado, de cegueira espiritual, de doenças, é um mundo que anda longe de Deus. Então a situação nossa, meus irmãos, ela também é triste. A situação da humanidade, ela também é triste. Não tem como você olhar para esse texto, se compadecer de Bartimeu e você entender aquela situação e falar, triste era a situação de Bartimeu, triste também é a situação do mundo após o pecado sem Jesus. Mas o texto ele continua e chega no seu ápice. O evangelho ele traz a notícia de pecado, da consequência do pecado, mas também traz boas novas. E o verso 49 vai assim nos dizer, acompanhe comigo, verso 49. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te. Ele te? O texto enfatiza algo maravilhoso. Eu não estou falando do CEO de uma grande empresa, eu não estou falando de um grande político,
de um grande filósofo ou professor. Eu estou falando do Verbo encarnado, do Filho de Deus, que através e por causa do clamor de um cego, mendigo, marginalizado, ignorado, neutralizado, Jesus, na sua caminhada de salvação, no seu propósito redentor, a caminho da cruz, morrendo pela sua noiva, pelos seus eleitos, pelos seus filhos, ele para. Ele para porque ele ouve, sempre esteve, sempre está, com os ouvidos atentos ao clamor dos necessitados, e agora aquele clamor de Bartimeu chega aos ouvidos de Jesus Cristo encarnado, Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. No meio daquela multidão, Cristo interrompe a sua caminhada e vai atender aquele mendigo, mostrando para nós que o nosso Senhor e Salvador é muito diferente de nós, porque Ele é compassivo. Às vezes nós temos uma facilidade de sermos misericordiosos e compassivos com os nossos, mas aquelas pessoas que não nos agradam, longe de nós, não vai nos afetar, nós temos uma imensa dificuldade. Talvez temos que esperar uma enchente, uma campanha, uma pandemia, para movermos, auxiliar alguém. Mas Jesus era compassivo, e agora Ele ordena que traga o Bartimeu, e a multidão, numa incoerência, aquela multidão que repreendia, que calava, agora anima, porque o mundo é assim. O mundo é um mundo sem identidade, sem rumo, que vai para um lado e para o outro. E agora aqueles encorajam então Bartimeu, e Jesus então faz aquilo que ele sabia muito bem e que ele queria fazer. Antes de Bartimeu clamar, Jesus já sabia, não porque ele viu, mas porque ele decretou e escreveu todas as coisas. Ele escreveu na história de Bartimeu que ele passaria por Jericó e se encontraria com Bartimeu. Jesus foi até Jericó. Jesus ouviu o clamor. Jesus se deixou chegar na realidade daquele homem. Jesus parou. Jesus mandou chamá-lo. E o texto continua no verso número 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. A realidade, a resposta ao chamado de Jesus por parte de Bartimeu foi imediata. Muito diferente também de nós, às vezes criados no Evangelho, que quando o Senhor começa a incomodar e a nos convencer de alguns pecados, de algumas coisas, ou a nos chamar para um chamado, para uma missão, para um serviço, às vezes nós falamos, não, deixa eu formar primeiro, deixa eu acabar o TCC, deixa meu casamento estar 100%, deixa eu criar meus filhos, deixa eu aposentar no governo, aposentadoria privada, deixa eu viajar primeiro. Mas Bartimeu não, ele larga a capa, que era o tudo daquele homem, meus irmãos, ele não tinha nada. A capa era um meio de se proteger e um meio de guardar as suas esmolas. E ao lançar a capa, ele demonstra então prontidão, determinação em responder Jesus. Não, eu quero Jesus, eu vou seguir a Jesus, Jesus é meu tudo, essa é a minha oportunidade, não importa a antiga vida. Fica evidente aqui o seu desprendimento, a sua confiança. Ele abandona tudo para obedecer a Jesus, para o encontro de Jesus. E agora ele fica frente a frente com Jesus. O verso número 51 vai nos dizer: perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? A mesma pergunta que Jesus fez para nós nos versos anteriores, no verso número 36, para Tiago e João, discípulos. Jesus faz a mesma pergunta. Respondeu o cego, mestre, que eu... Qual foi a resposta? Que eu... Ou seja, pelo que nós entendemos, ele já tinha provado da visão. Ele quer recuperar. Ele já tinha visto. Ele queria ver novamente. Cristo já sabe de todas as coisas. Muitas vezes nós nos perguntamos, né? Ou talvez pessoas ficassem com essa dúvida: Jesus o Salvador, para que ele está pedindo Bartimeu para falar? Jesus já sabe. Muitas vezes nós nos perguntamos: para que eu vou orar? Deus já sabe.
Mas Jesus, que faz obra de forma completa, Ele que é Deus, Ele queria que Bartimeu expressasse, abrisse o seu coração, apresentasse a sua necessidade a Ele. E o seu pedido então foi único e direto. Ele não falou: eu quero dinheiro, mais isso. Eu quero uma esposa, mais isso. Não, eu quero tornar a ver. Eu quero recuperar a visão. E agora ele estava diante do Messias. E certamente ele cresceu naquele contexto. Ele sabia das promessas e profecias que haviam sobre o Messias. O que o Messias fará? Uma das coisas que ele fará é isto. E talvez Bartimeu cresceu com essa esperança. Isaías capítulo 35, verso 5. Isaías 35, 5. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer sobre a pessoa do Messias. Então, se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Jesus, com o rolo do profeta Isaías, em meio a uma casa judaica, a sinagoga, ele abre e lê esse texto, e lê outra referência também no livro do profeta Isaías, conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, e Lucas 4,18, nos mostra Jesus lendo e apontando para Ele mesmo, como o cumprimento da profecia. Lucas 4,18, Jesus falando sobre Ele mesmo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração para pôr em liberdade os oprimidos. Talvez Bartimeu, conhecendo e aguardando o Messias, guardava isso no coração: se eu tiver a oportunidade de estar diante do Messias, eu vou pedir para ver. Mas nós não podemos achar que o nosso Deus é um Deus de coincidência. O mesmo Espírito Santo que inspirou o profeta Isaías a escrever esse texto, na eternidade, como o nosso Deus é um, subsistindo em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Bartimeu estava inserido nessa profecia. O Senhor tinha decretado e escrito todas as coisas, e agora Bartimeu, a esse pedido de cura, ele faz na verdade uma expressão de fé. Ele reconhece o poder e a autoridade de Jesus para fazer o que os homens não poderiam fazer. E o texto continua, o verso número 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Jesus declarou a sua fé. Bartimeu foi instrumento para a sua salvação. Bartimeu, aquilo que é o principal é curar a sua cegueira espiritual, e agora você está salvo. Aquilo que é secundário, a sua cegueira física, que também é importante, mas não tão importante, porque a cegueira espiritual nos leva ao inferno, mas a cegueira física não nos leva ao inferno. E então, em segundo lugar, a cura física acontece. E aquele homem recupera a visão, e Jesus, como Deus, e o Evangelho de Marcos enfatiza muito esse serviço de Jesus como servo, traz essa cura de forma instantânea. Jesus não usou uma cirurgia, Jesus não usou um barro, como lá em João capítulo 9, na cura do cego de nascença. Jesus não usou um colírio, Jesus não pediu para que ele entrasse num processo, para que ele voltasse mais tarde. Não, a cura foi instantânea. Agora Bartimeu estava curado, agora Bartimeu não precisava ficar mais sentado pedindo esmola, ele podia ter uma vida diferente. O que ele faz? Ele não vai ir atrás da mídia da época, ele não vai atrás de riquezas, ele passa a seguir Jesus. Ele resolveu seguir, ser um seguidor, ser um discípulo de Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 43, traz o mesmo relato, mas com um detalhe que eu queria te chamar a atenção. Lucas 18, 43, falando sobre Bartimeu. Imediatamente tornou a ver e seguia. O que ele está fazendo?
glorificando a Deus. E mais um detalhe, também todo o povo vendo isto dava louvores a Deus. O milagre não foi somente uma cura, foi uma transformação e um caminho de discipulado. Ele foi inserido agora como um verdadeiro seguidor de Jesus, que louvaria, que adoraria, que seguiria Jesus, e que as pessoas louvariam a Deus através da vida dele. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como um servo sofredor, fazendo conexão também a Isaías, mas como filho de Deus, que veio com uma missão. O que o verso 45 diz para nós, meus irmãos, do capítulo 10? Marcos 10, 45, acompanha comigo a leitura. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por? Em resgate por? Em resgate por? E no meio desses muitos, no meio dos eleitos do Senhor, estava Bartimeu. Que maravilha, meus irmãos. Estava no plano do Senhor salvar Bartimeu. Jesus, ele não estava atrás de glória, pelo contrário, ele abriu mão da sua glória. Os seus discípulos pessoais queriam glória. Mas Jesus então se preocupa ao inverso, em servir. E entre muitos desses homens estava Jesus, e Jesus, quando ele faz isso, ele revela a sua autoridade salvadora, ao responder com misericórdia ao clamor daquele necessitado. Então Jesus, ele para, salva e transforma aquele que clamava por misericórdia. Vamos junto? Eu vou devagarzinho, nós vamos conseguir. Jesus para, salva e transforma aquele que clamava por misericórdia. Jesus para, salva e transforma aquele que clamava por misericórdia. Pastor, mas, de novo, o que isso tem a ver com a gente? Tudo. É uma realidade graciosa que atua em nossos dias. O Cristo que agiu em Jericó continua tendo a mesma autoridade, a mesmíssima, o mesmo poder para responder ao clamor do necessitado. O Cristo que agiu em Jericó, ele não está num mandato que vence, ele não está numa queda de braços com o diabo, o que o movimento da batalha espiritual ensinou durante muito tempo, espalhando essas ervas daninhas, falando para as pessoas procurarem demônio e fazerem mapeamento de demônios, mas perdendo a essência de não focar em demônios, mas no príncipe da paz, Jesus Cristo, é o rei da glória, é Ele, chama Cristo, todo mal vai embora. E Jesus Cristo, então aqui, demonstrou uma autoridade, um poder, e respondeu aquele clamor, mas Jesus é o mesmo, Jesus não mudou. A semelhança do texto, meus irmãos, Jesus continua a despertar, é Ele que efetua o querer e o efetuar. Jesus continua a despertar, e a ouvir o nosso clamor, nos impulsiona a clamar, e ouve o nosso clamor. Ele continua demonstrando misericórdia, Ele continua salvando, curando, transformando vidas, restaurando famílias, histórias, fazendo de homens e mulheres miseráveis agora discípulos, seguidores, cheios de esperança, de propósito. Jesus continua a fazer coisas impossíveis, em resposta a uma humanidade marcada por pecado, marcada por enfermidade, cegueira espiritual, uma humanidade necessitada da misericórdia, uma humanidade incapaz de chegar até Deus. Mas por que Ele faz isso? Porque Ele é Deus, porque Ele tem toda a autoridade e poder, Ele é o Salvador e Senhor do seu povo. Aí você fala assim, pastor, que bênção, Jesus fazendo o impossível, fazendo milagres. Mas e a história da Fanny Crosby que o senhor contou lá no início? Cadê o impossível na vida daquela jovem, daquela mulher que com 6 semanas de vida ficou cega, e a história não fala que ela voltou a ver? Oh, meus irmãos, ela voltou a ver sim, ela está na eternidade com o Senhor, e hoje ela enxerga, ela está diante do Salvador, ela está já com o Salvador. O impossível foi feito na vida de Fanny, não com a cura física, mas com a cura do coração. Se Jesus não tivesse operado, ela viveria revoltada, ela viveria angustiada.
Mas uma mulher consegue falar, se eu pudesse enxergar, eu não enxergaria, porque a primeira face eu quero ver do Salvador. Tem um coração angustiado aí, meus irmãos? Tem um coração complexado aí? Não tem. Lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus, esse é o impossível. Ele é soberano. Nosso Deus é soberano. Se Ele quiser salvar e curar, Ele pode fazer. Ele tem poder para isso, Ele é o Deus do impossível. Marcos 10 ainda, verso 26 e 27. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Naquele contexto do camelo, né? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Jesus é o Deus do impossível. Sabe qual que é o problema? Não é porque Jesus tirou férias ou mudou. O problema é que a gente, numa época de tantos recursos, nós não temos mais fé para confiar a Jesus as causas impossíveis. Às vezes nós levamos as causas possíveis que é para nós fazermos. Não queremos orar, mas pedimos Jesus. Não queremos perdoar, mas falamos com Jesus. Coisas que foi delegado a nós. Em algumas causas impossíveis nós falamos uma frase, agora é só Jesus, mas quando chega no último caso. Nós vamos recorrer, e nada contra isso, a médicos, especialidades, colírios, mas não a Jesus. Temos medo de orar por um enfermo, e se a pessoa não for curada? Mas você não crê na soberania do Senhor? Ele pode ou não curar? A dependência de Bartimeu está em falta em nossos dias, meus irmãos. Nós somos muito autodependentes. Esse é o problema. Nós somos provas, e você é prova de que Deus faz impossível. Por quê, pastor? Porque é uma pessoa difícil, igual você e eu. Se não fosse pelo agir soberano de Jesus, nós não estaríamos aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é fácil, não. E se a salvação chegou para nós, como Paulo disse, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. A salvação chegou para nós. Tem alguma coisa impossível para Jesus? Se Ele mudou a nossa história, se Ele interviu na nossa realidade, se Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, se Ele nos salvou, decretou o dia da nossa conversão, se Ele tem nos sustentado, existe alguma coisa impossível para Deus? Um Deus que é capaz de esmagar o seu Filho na cruz por amor a nós, o que é mais difícil para Ele do que isso? O que é complicado demais para o nosso Deus fazer? Meus irmãos, somos provas de que nosso Deus continua a fazer o impossível, o maior milagre de todos, que é o milagre de coração, transplante espiritual de coração. Ele faz, Ele está fazendo. Depois você procura na internet um pastor, hoje presbiteriano, da região do Oriente Médio, que era um terrorista. Talvez o pastor conheceu na ida ele ao Egito. E depois de muito tempo perseguindo a igreja, o Salvador e Senhor Jesus Cristo foi ao encontro dele. E alguém que perseguia, hoje se transformou num grande pastor. Esteve pregando no Brasil, em alguns seminários, em alguns lugares. A igreja do Oriente Médio, meus irmãos, não para de crescer. Deus continua a salvar no meio dos indígenas. Deus continua a fazer maravilhas na África, na Ásia, na Oceania, em meio a lugares secularizados como a Europa e Estados Unidos. Deus está fazendo. Deus não para. A igreja não para, porque Jesus Cristo continua trabalhando na salvação dos seus. Quando você olha para essa realidade do texto, isso dá esperança para nós, para um mundo perdido. Tem esperança para esse mundo perdido, meus irmãos, e é Jesus. Tem esperança para nós, que choramos pela salvação dos nossos entes queridos, pessoas que amamos, que são bem-sucedidas, pessoas que às vezes têm uma boa condição financeira, são formadas, ou pessoas honestas, com tantas qualidades, mas falta Jesus, falta tudo. E se Jesus fez isso com Bartimeu, se Jesus fez isso com a gente, Jesus ainda pode fazer. Mas nós não temos clamado. Nós não temos clamado. Oh, meus irmãos, o mundo está carente daquilo que só Jesus pode fazer. O Evangelho nos lembra que tudo foi criado bom, mas o pecado tudo perverteu, trouxe um caos. Mas também traz as boas novas de que Jesus veio ao mundo para salvar muitos. Ele veio em resgate de muitos, de forma misericordiosa e graciosa, fazendo de forma impossível e respondendo à necessidade do homem.
O homem precisa de salvação, Jesus oferece. O homem precisa de transformação, Jesus oferece uma transformação que o terapeuta não consegue, uma transformação que o coach não consegue, que o remédio não consegue, que líderes não conseguem, que o esposo não consegue, que a esposa não consegue proporcionar. Só Jesus traz para nós uma esperança de que um dia viveremos sem cegueira espiritual, sem limitações, sem enfermidade, sem deficiência, sem essa necessidade de salvação e transformação, mas até que esse dia chegue, nós temos que continuar dependendo de Jesus. É uma esperança para aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, que viverão com Jesus em toda a eternidade, viverão nessa terra restaurada, novos céus e nova terra. Esses podem ter uma esperança de que realidades como a de Bartimeu, realidades como a vivenciada por nós nesse mundo caído, não será mais vivenciada na eternidade. É uma esperança para nós. Jesus continua a revelar sua autoridade salvadora. Jesus continua respondendo com misericórdia o clamor do necessitado. Concluindo, meus irmãos, Bartimeu é cego, é necessitado e incapaz de chegar até Jesus. Nós somos espiritualmente cegos e incapazes de nos chegar até Cristo Jesus por nós mesmos. Nós lidamos com necessidades, demandas, limitações, enfermidades e carecemos a humanidade como se profundamente da misericórdia de Deus. Jesus salva e transforma aquele homem que clamava por misericórdia. E o Cristo que agiu em Jericó, ele continua salvando, transformando e pegando homens miseráveis e necessitados e fazendo deles discípulos. Afinal, Jesus ele responde com misericórdia ao clamor dos necessitados, porque ele tem todo o poder e autoridade como Senhor e Salvador, como Rei das Nações. Chama aqui o departamento de música e deixa para nós aqui alguns desafios diante desse texto. O primeiro desafio é: reconheça a sua situação sem Cristo e abandone a autossuficiência. Você precisa entender e reconhecer que o seu casamento, os seus filhos, as suas finanças, o seu emocional, sem Jesus, não tem esperança. Você precisa reconhecer que sozinho você não dá conta. Se você fosse bom e desse conta, não era necessário Jesus. Você precisa reconhecer que você não é autossuficiente. Você precisa reconhecer que a sua situação sem Cristo é desesperadora. Não é muito diferente da de Bartimeu. Segundo lugar, clame por misericórdia. Apresente as suas necessidades a Jesus, confessando e reconhecendo quem Ele é. Às vezes a gente compartilha com os outros, a gente chora, se deprime, se entristece. E às vezes quando nós vamos orar, nós falamos assim: Deus, o Senhor sabe de tudo, abençoa a minha vida. E não temos coragem de ser específico. Se o Senhor te perguntasse hoje, o que você quer que eu te faça? O que você responderia? Vamos clamar ao Senhor. Esse é o nosso instrumento, esse é um presente que Deus nos proporciona, de ouvirmos a voz dEle pela palavra, mas termos a oração como instrumento de falar com o Senhor. Clame mais. Já clamei muito, pastor, estou muito cansado, estou muito cansada. Clame mais, grite mais alto, fale mais com Jesus. Vá para Jesus e vá de novo, e vá de novo, e vá de novo, e vá de novo, e vá de novo. Continue orando, apresentando as suas necessidades específicas a Jesus, reconhecendo que Ele é o filho de Davi, Ele é o Messias aguardado, o nosso Salvador que voltará para nos buscar. Terceiro e penúltimo lugar, persevere em buscar a Deus. Os obstáculos podem se levantar, mas persevere em buscar a Deus. Obedeça a Ele. Se Ele falou, vem, você vai. Renuncie às capas, renuncie àquilo que é necessário e deposite a sua fé só em Jesus. Não creia no seu desempenho espiritual. Eu creio que através da minha espiritualidade, que eu sou um cara muito crente, eu vou conseguir restaurar meu casamento. Você não vai, é só Jesus. Deposite a fé, persevere nesse caminho de buscar a Deus, de obedecer a Deus, de renunciar aquilo que é necessário e depositar a sua fé em Jesus, nunca se esquecendo de onde você veio, da onde Deus te tirou.
vivendo como um pecador redimido, alguém que peca, mas peca como um acidente, mas vive isso que Lutero falou de simultaneamente justo e pecador. Como Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores, somos pecadores. Se Jesus não tiver a mão, nós voltamos para a beira do caminho. Se Jesus não estiver com a gente, nós voltamos para a beira do caminho. Nós voltamos a pedir esmola, nós voltamos para pegar a capa, nós voltamos para a antiga vida. Em último lugar, siga a Cristo. Irmão, igreja é uma bênção. Estar numa igreja séria é uma bênção, mas é Jesus em primeiro lugar. Ter pessoas crentes do seu lado é uma bênção, pessoas para você contar, para ajudar, mas siga Jesus. Porque instituições, igrejas, homens, mulheres caem, eles são falhos, eles decepcionam, mas Jesus não. Viva para a glória de Jesus, louve a Jesus e seja instrumento para que outros, ao olhar para a sua vida, vejam ali, nós temos um necessitado, alguém que era necessitado, mas foi encontrado por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você siga a Cristo, siga de verdade, siga de verdade, glorifique a Ele com todas as suas áreas da sua vida, e se levante como um testemunho para testemunhar aquilo que Jesus fez e faz, do Evangelho das Boas Novas, que impactou a sua vida e te alcançou, e te levou, transportou para o reino da luz, e você não vive mais no império das trevas. Se você topa esses desafios, fique de pé. Nós vamos agora clamar ao Senhor, nós vamos agora falar com o Senhor. Se o Deus que estava em Jericó, Ele está presente hoje, nós sabemos que está, porque Apocalipse diz que Ele passeia no meio da igreja, Ele tem os candeeiros na sua mão, os pastores e as igrejas. Se esse Cristo, nosso Salvador, que parou, viu e demonstrou misericórdia em Jericó, Ele está aqui com o mesmo poder e autoridade, o que a gente tem que fazer? Clamar. Então, independente de quem está do seu lado, clame por Jesus, apresente as suas necessidades, se comprometa em Cristo. Nós vamos cantar agora como um clamor.